Cláudio, vamos entender uma coisa, até para a gente depois falar um pouquinho de soluções. É, como é que começa um projeto? Então, por exemplo, um condomínio foi entregue pela construtora, né? Esse condomínio normalmente recebe pouquíssimos itens de tecnologia ou de eletrônica, né? Tanto para o controle de veículos, de pessoas, de perímetro, seja do que for, de CFTV, etc. Né? Como é que um síndico, ou até às vezes isso aí fica na mão do corpo diretivo, como é que ele pode chegar pra, usando, vamos usar o caso da Veolink mesmo, chegar na Veolink e falar, olha, estou aqui, meu bairro é esse, minha cidade é essa, o perfil do meu empreendimento é esse, como é que eu desenho uma solução que vai me trazer a maior possibilidade de segurança possível? Bom, no caso específico da Veolink, nós temos um corpo de profissionais que tem essa capacidade. Então, nós vamos fazer Fazem o projeto. antes do projeto, uma análise Ah, de risco. análise de Uma risco, análise de tá. risco. Então, você, diante do empreendimento, né, das características, como você colocou, além dessas que você colocou, tem várias outras, né? Sem dúvida. O profissional ele vai mapear quais são os principais pontos de risco para aquele condomínio. E em cima desse mapeamento, óbvio, isso tem que ser discutido com o cliente também, porque é muito importante, isso é uma sugestão que eu deixo aqui para os síndicos, né? A experiência do síndico naquele empreendimento, principalmente empreendimentos mais antigos, então não exatamente do jeito que você colocou, de uma coisa nova que está começando, e aí basicamente é papel quase que só nosso, né? Porque você não tem um histórico. Perfeito. Mas é muito importante levar o histórico em consideração, né? O histórico é estatística, e estatística é base de gerenciamento de risco, né? Claro. Então isso é realmente muito importante. Então, a partir do momento que se faz essa análise, você identifica os pontos mais vulneráveis desse condomínio, e aí nós vamos buscar, dentro do nosso portfólio de soluções, as que são mais adequadas para cada caso. Então, nós estávamos falando até um pouco mais cedo, Sim. condomínios, você tem, eu divido, né, vamos falar em condomínios residenciais, em Uhum. basicamente dois tipos. Você tem os condomínios horizontais e você tem os condomínios verticais. Correto. Algumas necessidades são comuns, mas eu vejo muito mais diferenças entre os dois do que coisas em comum. Um condomínio horizontal, ele tem uma necessidade de proteção perimetral muitíssimo maior do que um condomínio vertical, que tem muito menos área, muito mais concentrado nas torres, enfim, Sim. né? Então, dentro do nosso cardápio de soluções, vamos chamar assim, os nossos profissionais vão identificar para aquela necessidade específica, daquele condomínio em específico, o que pode ser utilizado, que tenha melhor relação de custo-benefício, porque isso é fundamental. Assim, às vezes, discutindo nível de segurança com algumas pessoas, eu costumo dizer o seguinte: não adianta eu propor uma solução para um cliente que custe tão caro que ele se sinta roubado todos os meses. Ele fala, puxa vida, olha o tamanho dessa fatura que o pessoal está me cobrando, Sim. ou olha o tamanho dessa, sabe, como é que eu vou investir tudo isso num projeto de segurança? É um roubo. Então, então tem que ter um custo-benefício. Então você analise, a estatística é importante, quer dizer, qual que é o histórico que você tem naquela região em termos de invasão, de roubo, enfim, furto e tudo mais. E o que eu tenho dentro do meu portfólio de soluções que tem um custo-benefício que pode ser atraente para aquele cliente, dando um nível de segurança confortável para os moradores daquele condomínio. Certo. Isso quer dizer que condomínio 100% seguro não existe? Não, existe, mas custa muito caro. Então, qual o nível de segurança indicado para um condomínio? Depende do condomínio, depende da verba que esse condomínio tem para investir e depende de todas
questões que nós estamos falando. Então, se eu consigo ter um nível de segurança no condomínio, né, em torno de 80%, 90%, com um custo que cabe dentro do orçamento do condomínio, esses últimos 10%, se você colocar isso em termos de estatística, de possibilidade de ocorrência, ele vai ser muitíssimo baixo a probabilidade. Então, a coisa não é simples, é uma conta bastante complexa de se fazer, mas os nossos profissionais são formados para isso. Estão preparados para isso. Então, assim, só que agora você tem muitas opções que você não tinha, por exemplo, há 5 anos atrás.